O Centro Especializado em Reabilitação atende pacientes de Marília e região encaminhados pela CROSS, a Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, que cuida do gerenciamento do Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo. Para cá, são encaminhados pacientes que precisam de atendimentos em fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Na área de fisioterapia respiratória, por exemplo, pacientes como a Lídia recebem acompanhamento de alunos e professores supervisores. A aposentada foi diagnosticada com asma há mais de 30 anos, mas recentemente passou a ter dificuldades com atividades simples do dia a dia. Para subir um degrauzinhos, eu me sentia cansada. Aí eu tinha que parar, respirar forte, que não estava conseguindo. Ao chegar à unidade em janeiro deste ano, ela foi avaliada e desde então vem recebendo exercícios específicos. O João Pedro é o aluno de fisioterapia que acompanha a Lídia e associa a teoria aprendida em sala de aula aos atendimentos. Nos livros a gente vê mais a doença e o que fazer com a doença. Aqui a gente vê, ela tem asma e DPOC. Eu sei tratar asma e DPOC, mas e ela? Como é que ela se sente em relação a isso? Aí eu trato o que ela quer, o que ela precisa no momento. Isso é importante, porque a gente está tratando pessoas, né? E não doenças. Após 8 meses de acompanhamento, Lídia já sente a diferença. Estou me sentindo bem mesmo. Depende do movimento que eu faço, eu me canso, é claro. Mas agora, graças a Deus, não tem dado a falta de ar. São pacientes que, pela cronicidade da doença, eles têm períodos de melhora e períodos de piora, independente de estarem aqui com a gente. Então, quando eles chegam e estão bem, a ideia de fazer a fisioterapia, de fazer a reabilitação, é para que eles continuem com a doença estável. Quando eles chegam com a doença um pouco descompensada, então, de repente, muita secreção pulmonar, por exemplo, a gente também faz alguns tipos de terapia que é para ajudar esse paciente a não ficar com essa secreção, diminuindo, inclusive, o risco de pneumonia. Com o avanço da pandemia, em fevereiro deste ano, surgiu a necessidade de um outro tipo de atendimento aqui no centro, o de pacientes com a síndrome pós-Covid. Como a doença afeta diretamente os pulmões, pacientes que ficaram internados ou entubados passaram a registrar comprometimento respiratório e começaram a ser encaminhados para o centro. É o caso da Márcia, que ficou 25 dias no hospital, 8 deles entubada. Quando eu cheguei aqui, eu estava com os movimentos de perna e braço bem restringido. Eu tive que chegar de cadeira de rodas porque eu andava muito pouco, dava apenas poucos passos, não conseguia andar mais do que isso e eu tinha que ter alguém para me apoiar, porque sozinha eu não tinha equilíbrio para andar. Como ela, outros pacientes também chegaram ao centro com fadiga, perda de equilíbrio e queda da saturação de oxigênio no sangue após esforço físico. Com base nesses sintomas, os alunos e os professores supervisores traçaram atendimentos específicos para cada paciente. Quando tem uma frequência respiratória muito alta, que é uma outra característica desses pacientes também, a gente vai fazendo um condicionamento físico com esses pacientes. Inicialmente, pode ser feito na bicicleta, com o paciente sentado, para não correr risco dele cair. Depois a gente pode passar por uma esteira ergométrica com um suporte de peso, com um cinto de segurança, para depois fazer caminhada ao ar livre, além dos exercícios um pouco mais específicos, por exemplo, como para ganho de força. Então, apesar de serem exercícios de uma maneira geral que servem para todos os pacientes, é claro que a carga da esteira, a carga da bicicleta, os exercícios com peso, eles são todos individualizados. De agosto para cá, quando iniciou esse acompanhamento, a Márcia vem melhorando dia a dia. Eu não sabia assim, que ia ter um resultado tão rápido e tão bom. Com o tempo, foi pouco tempo, uns 15 dias, os meus movimentos já estavam voltando, eu já estava caminhando já sem ajuda, os meus braços que eu não conseguia mexer muito, eles estavam bem restritos, eu já comecei a fazer algum serviço em casa, comecei a cuidar de mim mesma, porque antes eu não tinha condição, tinha que alguém me dar banho, alguém me trocar,
Então eu não tinha condição nem de pentear meu cabelo. E com esse tratamento, com essas fisioterapias, esse tratamento aqui na respiratória, eu já estou me sentindo quase normal. Falta bem pouco para eu voltar os movimentos totalmente normais, mas eu já me sinto outra pessoa, já estou renovada. Situação parecida com a do Vanderlei. Ele, que é repórter cinematográfico na TV Unesp e sempre esteve acostumado a contar histórias por meio de imagens, hoje está diante da câmera para compartilhar a experiência que teve de recuperação da Covid. Após uma semana internado na Santa Casa de Marília, ele recebeu alta e foi encaminhado aqui para o centro. Quando você sai do hospital, você sai meio que perdido. Você não tem muita direção, tipo, e agora? Você começa a procurar, porque é tudo novo para todo mundo, inclusive para os médicos. Eu cheguei aqui totalmente debilitado, eu me movimentava pouco, já dava, a saturação já caía, a gente já dava uma brecada, e agora passado esse 1 mês e pouco aí, foi uma recuperação muito rápida. Tão rápida que surpreendeu a Rafaela, a estudante de fisioterapia que acompanhou a maior parte dos atendimentos do Vanderlei. Foi muito interessante o caso do Vanderlei e a evolução dele, pois foi muito rápida. Ele conseguiu executar todos os exercícios de forma correta, conseguindo melhorar também todo o condicionamento que a gente precisava. E isso é muito importante, já que eu estou no período de formação, para o futuro. A gente sabe que muitos casos de pós-Covid acontecem. Essa síndrome, ela afeta nem todo mundo que adquire o Covid, mas muitas das pessoas vão ter. E aí, nesse período, a gente consegue entender como vai ser esse tratamento depois da clínica, depois do estudo, do aprendizado. Como a gente pode prosseguir com cada caso que vai chegar nas nossas mãos. Não dá para ter dúvidas de que esse atendimento especializado é fundamental para os alunos e para a recuperação física dos pacientes. Mas o Vanderlei ainda destaca um outro ponto da vivência que teve aqui no centro. O atendimento que eu recebi aqui, ele foi determinante, não só no aspecto técnico, mas no aspecto emocional também. A humanização, esse convívio aqui faz bem para a gente também nesse processo de recuperação. O Covid, para as pessoas que sobrevivem a ele, eu penso, pela minha experiência de vida, que ele dá uma zerada nas prioridades nossas da vida. Então, tipo assim, se eu tive essa oportunidade de estar vivo, de ter tido a oportunidade de estar numa instituição dessa, fazendo todo o meu tratamento e recuperando, e eu só desejo que, eu acho que a gente tem que agradecer e essa nova oportunidade em todos os aspectos, entendeu? Muitas pessoas querem ter um tratamento desse, uma fisioterapia dessa e não conseguem. Mesmo com esses resultados positivos do Vanderlei e da Márcia, o professor Marcos reforça que a prevenção contra a Covid-19 ainda é o melhor caminho. Todo mundo lá para fevereiro do ano passado, março, achava que ia ser algo passageiro, né? Com o passar do tempo, nós fomos aprendendo um pouco mais a respeito da doença, mas eu ainda acho que a gente sabe muito pouco das sequelas que ela pode deixar. Apesar de não ser todas as pessoas que pegaram Covid, que vão ter a síndrome pós-Covid, mas a gente não sabe quem vai desenvolver, né? Então, por causa disso, nós temos pessoas que têm problemas respiratórios, problemas como diminuição de massa muscular, com dificuldade de locomoção, pessoas que desenvolveram outras síndromes, como síndrome de Guillain-Barré, pessoas que têm relatado perda de memória, por exemplo. E hoje existe uma outra possibilidade, que é a síndrome pós-Covid a longo prazo. Tem pessoas com 1 ano após a cura da Covid que ainda continuam tendo os sintomas por causa da Covid. Então é uma doença que a gente ainda não sabe muito a respeito dela, por isso a prevenção sempre em primeiro lugar.